Olá, pessoas queridas, amigas, pessoas que estão aqui na Rede RDK. Começa agora, começa hoje o nosso momento Cuidar. Um espaço pensado para abraçar a tua alma no meio da correria do dia a dia. Eu sou Gladys Schneider, mentora, terapeuta, palestrante de autoconhecimento e escritora, residente em Estrela, Rio Grande do Sul. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quando a vida muda de repente, o que tu sente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre medos. Mas antes de entrar nesse tema sobre medos, sobre o sentimento que tu tens por medos, eu quero dizer que eu venho aqui falar contigo com o apoio, um apoiador que vai estar comigo neste programa e nos próximos programas. Medeia. A Medeia é uma plataforma digital de inteligência visual localizada na Avenida 7 de Setembro, no Comercial 7 Center, em Lajeado. Queres conhecer mais? Vai lá no Insta da Medeia e vai lá conhecer o trabalho maravilhoso deles. Então, a pergunta que eu fiz: quando a vida muda de repente, o que tu sente? Quantas vezes nós já passamos por medo? Quando nós temos o medo do novo, ele já te paralisou? Quantas vezes? E nós aqui na região, a gente teve tantas questões, tantas situações em relação às enchentes, em relação a pandemias, enfim, quantas vezes nós precisamos nos desapegar de muitas coisas. E isso nos causa muitos medos. Na verdade, quando nós precisamos desapegar, quando a vida muda muito de repente, nós acabamos tendo uma sensação de luto. Lembrando que um luto, ele não é apenas quando eu perco alguma pessoa querida. O luto, ele pode acontecer através do término de relacionamento, um final de emprego, ou mesmo como nós passamos por questões, situações de enchentes, também teve muito luto. Tivemos que desapegar de muitas coisas, desapegar muitas vezes até das casas ou das mais diversas formas. Então, sabe, o que isso causa quando nós temos muito medo? Aquilo nos paralisa. E quais são as sensações quando nós temos medo intenso? Aquela sensação de dor, de medo de dar um passo e parecer que não tem chão. Todos nós já passamos isso. E o que tu lembras, eu quero que tu lembras que tu não estás sozinha, não estás sozinho nessa questão. Lembrar que isso é normal do ser humano. Todos nós nos sentimos muitas vezes impotentes, com medos, receio de fazer, o que fazer agora? Aquela sensação de que o chão, não temos mais chão sobre os nossos pés. Então sempre lembra, somos seres humanos e todos nós podemos passar por isso. E quando o medo às vezes é tão intenso, isso chega a doer no nosso corpo. O medo, o que ele faz conosco? Ele aperta o peito, ele tira o sono, ele faz a gente
preferir muitas vezes continuar naquela situação ruim só porque nós já sabemos aonde estamos. A gente tem medo de dar o próximo passo com o receio do novo, com o receio do que possa acontecer. E o que o medo faz? Ele nos paralisa. Nós deixamos muitas vezes, todos nós temos questões e sabemos que muitas vezes nós deixamos de viver histórias lindas, nós deixamos de viver, de aceitar novas oportunidades na vida só porque nós temos medo, ou muitas vezes o medo de falhar, o medo de sofrer. Tu já te sentiu assim? Com certeza, todos nós deixamos de aproveitar, deixamos de olhar uma situação nova porque nós preferimos estar no conforto. Todos nós somos assim, nós somos seres humanos, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero te dar algumas dicas de como tu podes superar esse medo. E esse programa, Momento Cuidar, ele vem bem para isso. Para que a gente sim, para que todos nós olhamos para aquilo que muitas vezes dói, olhamos para aquilo que nós temos receios, mas eu quero também, a partir de tudo isso, te dar algumas dicas. Então, como tu podes superar o medo? Às vezes, nós fizemos daquele medo um monstro muito grande. Nós sofremos por antecedência, nós temos receio, ficamos nos angustiando demais por aquilo que às vezes nem vai acontecer. Então, o medo, muitas vezes, ele pode ser algo que nós vivemos no passado, olhamos para aquilo que já passou e muitas vezes ainda ficamos pensando, temendo por algumas questões que aconteceram. Às vezes eu fico questionando, olhando demais para o futuro e me preocupando com coisas que talvez nem vão acontecer. Existem pesquisas que falam que 90% daquilo que nós vamos nos preocupar, 90% daquilo que nós sofremos, que nós temos medos, muitas vezes 10% pode acontecer que vá acontecer algo, mas nem vai ser daquele jeito que nós sofremos. E mais de 90% nem vai acontecer. E quantas vezes nós temos medo de enfrentar determinadas questões, sabendo que nem muitas coisas nem irão acontecer. Então, para te superar o medo, eu te convido, não tenta resolver tudo de vez. Vive um dia de cada vez. Começa a viver o melhor momento, que é o aqui e agora, o hoje, focando sempre apenas no próximo passo. Se tem algo que parece tão gigante, que parece um monstro tão grande, o que tu vais fazer? Vai fazendo um pouco de cada vez. Vai focando sempre apenas no próximo passo, dividindo aquela tarefa que parece tão grande, tão enorme, que parece tão, que me causa medos e anseios, vou fazendo aos poucos. E quando tu percebe que tu tens muito medo, muda a pergunta. Quantas vezes tu sofre por algo e tens muito medo e tu já começa a pensar, e se der tudo errado? Quem sabe tu muda a pergunta, e se der certo? Já pensou o que eu posso viver, o quanto eu posso viver maravilhosamente bem se der tudo certo? Então começa a
treinar a tua mente para a esperança. Pensar que tudo vai dar certo. E se caso tu falhar, tá tudo bem. Foi um aprendizado e a próxima vez tu vai fazer melhor. Então, começa a colocar esperança. E eu quero que tu lembre neste momento e olha para a tua vida. Olha para o teu passado. Quantas vezes tu teve medo de determinadas situações, mas tu foi lá, tu fez e tu percebeu o quanto que tu conseguiu fazer aquilo. E à medida que tu foi fazendo aquilo, tu foi percebendo que aquilo foi ficando tão leve que hoje determinadas questões que tu tinhas medo, hoje tu faz quase de olhos fechados. Então sempre lembra isso. Se em algum momento vier o medo, vai com medo mesmo. Vai fazendo do teu jeito. Cuidar sempre para não te comparar com os outros também. Sempre olha para ti e vai pensando que tu vai te superando. Vai pensando o quanto é gostoso tu ir fazendo e enfrentando as questões. E uma outra dica que eu quero te ensinar agora, quando às vezes tu aperta aquele peito, quando tu sente que parece que tem aquele medo tão grande, aquele monstro tão grande, eu quero que tu pare tudo e comece a respirar. A respiração, ela é maravilhosa. Quando nós paramos tudo e respiramos ao menos 3 vezes profundamente, isso vai te acalmar, isso vai te trazer o teu oxigênio para o teu corpo e tu vai te centrando e vai acalmando. E começa a te acostumar no teu dia a dia a respirar profundamente. E agora eu quero te convidar para que tu possas neste momento respirar profundamente. Para um pouquinho nesse momento, se tu conseguir fechar os teus olhos, começa a colocar isso na rotina. Então todos os dias, descansa nesse momento, respira ao menos por 1 minuto. Descansa os ombros, te acalma, fecha os teus olhos ou olha para um ponto fixo. E agora inspira bem profundamente pelas narinas, com a certeza de que está tudo bem, de que aonde tu estás, estás seguro. E ao soltar o ar, vai expirando o ar pela boca, neste momento, liberando a necessidade de controlar o futuro, de estar querendo controlar tudo. Inspira mais uma vez, solta, inspira mais uma vez e solta. E vai lembrando, eu acolho o novo, eu confio na minha força. E começa a simplesmente liberar e deixar ir embora tudo aquilo que já não precisa estar comigo. Contigo, comigo, desapega e deixa ir. E este é o recadinho de hoje. Espero que tu possas curtir. Se tu curtiu, compartilha com mais pessoas. E a partir de hoje, todas as sextas-feiras, estarei aqui conversando contigo. Deixo o meu carinhoso abraço, paz, bem e muita luz. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.